Na tranquila serra onde eu vivia, tudo tinha um ritmo calmo e sereno. As árvores balançavam suavemente ao vento e a vida passava devagar. Eu morava sozinho em uma pequena casa que eu tinha construído com muito esforço. Não havia energia elétrica, então eu usava um fogão a lenha para cozinhar e aquecer minha casa. O silêncio da serra era maravilhoso, até que um dia, um estranho homem se mudou para o pé da serra. Ele era diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido. Usava roupas escuras e tinha uma expressão sombria. Sempre que passava por sua casa, cumprimentava-o cordialmente, mas ele nunca respondia. Apenas virava as costas e me ignorava. Isso começou a me deixar inquieto. O que havia de errado com ele? Por que ele se isolava tanto? Uma noite, enquanto a lua cheia iluminava a serra, eu estava na cozinha, preparando minha refeição. A luz da lua entrava pela janela, criando sombras dançantes nas paredes. De repente, minha atenção foi atraída pela mata. Vi o homem que tinha se mudado para lá, parado em meio às árvores. Seus olhos brilhavam amarelos no escuro e ele me olhava fixamente. O coração disparou no meu peito, e imediatamente senti um frio na espinha. Fechei a janela e tranquei todas as portas da casa, pensando que deveria me proteger. Tentei me convencer de que era apenas um homem excêntrico e que eu estava exagerando. Porém, naquela noite, meu pesadelo começou. Eu tinha acabado de me deitar quando ouvi um barulho forte vindo da sala. Algo estava tentando derrubar a porta. O som era aterrorizante, e a minha mente começou a imaginar o que poderia estar ali fora. E se esse ser fosse o homem que eu havia visto? Com medo do que estava à espreita, eu rapidamente abri a janela do quarto e pulei para fora. Corri desesperadamente até uma árvore alta e escalei. Os galhos eram fortes e firmes, e eu me agarrarei a eles, tentando controlar minha respiração ofegante. Foi então que a porta da minha casa se rompeu com um estrondo. A criatura que estava lá fora entrou, e o que eu vi me deixou paralisado de horror. Era um lobisomem. Ele era enorme e suas garras eram afiadas como facas. O pelo do seu corpo era escuro, e os olhos ainda brilhavam como luzes no breu da noite. Fiquei ali em cima da árvore, imóvel, assistindo a criatura destruir tudo dentro da minha casa. Ela quebrava móveis, derrubava objetos e soltava uivos que ecoavam na serra, deixando o ar tenso de medo. Eu sabia que estava em perigo, mas não conseguia fazer nada além de observar. A noite parecia não ter fim. A criatura, após causar toda aquela destruição, saiu correndo em direção à mata. Eu respirei fundo, tentando esfriar minha mente. Com calma, desci da árvore e fui em direção à minha casa, que estava em ruínas. Tentei entender o que havia acabado de acontecer. Meu espírito estava tomado pelo medo e pela confusão. No dia seguinte, senti que precisava descobrir mais sobre o homem que tinha se mudado para o pé da serra. A minha intuição me dizia que ele tinha algo a ver com a criatura que eu havia visto. Acordei cedo e subi a montanha em direção à casa do homem. Cada passo que dava era acompanhado por um misto de expectativa e apreensão. Ao chegar ao pé da serra, percebi que a casa estava vazia. Ele havia abandonado o lugar, levando consigo tudo o que tinha. Olhei ao redor, tentando descobrir qualquer pista do que tinha ocorrido. Havia arranhões profundos nas paredes, e o cheiro de algo obscuro ainda pairava no ar. Eu me perguntava se ele tinha sido o lobisomem ou se havia alguma ligação entre os dois. Dias se passaram e a tensão na serra crescia. Fiquei acordado várias noites, preocupado se a criatura voltaria. Mas ele nunca mais apareceu. A calma havia retornado, mas a lembrança daquela noite de terror permanecia em minha mente, como uma sombra que não me deixava em paz. Fui me adaptar à vida sem o homem e a ameaça do lobisomem. A serra, que antes era meu lar acolhedor, agora permanecia como um local sombriamente silencioso. Eu sentia que, embora ele não estivesse mais lá, ele havia deixado uma marca em mim. Em uma noite, meses depois, enquanto me distraía na varanda da minha casa, olhei para a mata e vi algo se movendo entre as árvores. Um instante de pânico tomou conta de mim.
Mas ao me concentrar, percebi que não era mais um lobisomem, mas sim um lobo normal que estava vagando pela floresta. Nos meus pensamentos, eu sempre associava àquele lugar a figura sinistra que havia me assustado. Decidi que não iria deixar o medo governar minha vida. A serra era minha casa, e eu não poderia fugir dela. Mas a lembrança daquele homem e do lobisomem continuaria a me acompanhar. Eu sabia que algo terrível poderia retornar, mas, por enquanto, eu estava pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse. Afinal, a vida é feita de superações, e eu havia enfrentado a escuridão de frente. E talvez isso fosse o maior triunfo de todos. Era uma noite de sexta-feira e eu estava animado. O bar estava cheio de risadas e conversas. Meus amigos e eu estávamos nos divertindo, bebendo algumas cervejas e contando histórias engraçadas. O ambiente era descontraído e todos pareciam felizes. Porém, a noite estava prestes a tomar um rumo inesperado. Foi quando um homem apareceu. Ele era alto e tinha um olhar intenso. Enquanto eu ria de uma piada que meu amigo contava, esse homem esbarrou em mim. Suas palavras foram duras e rápidas. Ele gritou e disse que eu era um idiota por não olhar. Olhei para ele sem entender o que havia feito de errado. Não queria briga, mas o homem parecia não ouvir. O tom de voz dele era ameaçador. Depois eu acerto as contas com você, ele disse, enquanto se afastava, os olhos ainda cheios de raiva. Dei de ombros e voltei a conversar com meus amigos. Mas, algo no ar mudou. O dono do bar, um homem mais velho com muita experiência, se aproximou de mim. Seu rosto estava sério. Cuide-se desse homem, ele disse, baixando a voz. Ele tem fama de se transformar em lobisomem. Eu ri, achando que ele estava brincando. Mas o olhar dele não mostrava humor algum. Ele parecia falar sério. Não estou brincando, ele insistiu. Se eu fosse você, não sairia sozinho esta noite. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça enquanto eu pagava a conta e me despedia dos meus amigos. Decidi que era hora de ir para casa. A noite estava escura e havia uma brisa fria. Enquanto caminhava em direção à minha casa, tentei não pensar no homem do bar. As luzes da cidade começaram a piscar à medida que me afastava do centro. Fui por um caminho que passava perto de um campo de futebol, cercado por uma mata densa. Eu gostava daquela rota durante o dia, mas à noite, tudo parecia diferente. De repente, ouvi um barulho. Algo se movia entre as árvores. Meu coração começou a acelerar. Olhei para o lado e vi uma grande sombra. Não era um animal normal. Era muito grande, e se movia rápido, como um cão, mas com uma forma estranha. O medo tomou conta de mim e, sem pensar duas vezes, eu comecei a correr. Enquanto corria, o barulho se aproximava rapidamente. Eu olhei para trás uma vez e vi a figura negra. Meus instintos gritaram para eu continuar correndo. Era um cão negro gigante, mas algo estava muito errado. À medida que a sombra se aproximava, percebi que não era um cão comum. Ele estava se erguendo, suas patas traseiras se levantando, e logo estava em pé como um homem. Meu estômago se revirou ao perceber o que era. Era o lobisomem do bar. O homem que discutiu comigo. O pavor me impulsionava a correr ainda mais rápido, e eu só podia pensar em chegar em casa. A criatura atrás de mim rugia de uma maneira que parecia mesclar um grito humano e o uivar de um animal. Era aterrador. Cheguei perto da minha casa e finalmente consegui entrar. Tranquei a porta e me deixei cair no chão, ofegante. A adrenalina ainda corria em minhas veias, enquanto tentava reunir meus pensamentos. Olhei pela janela e vi a sombra se movendo do lado de fora. Ele parecia hesitar, como se estivesse tentando decidir o que fazer. A tensão era palpável. O homem do bar se aproximou da porta e eu quase desmaiei de medo. O som de patas pesadas no chão ecoava na minha mente. Meu coração batia forte enquanto eu me perguntava se ele sabia que eu estava ali, escondido e aterrorizado. Lembrei-me do que o dono do bar havia dito. Ele tinha avisado, e eu não o ouvi.
O lobisomem encarava a casa, e eu me perguntava se ele pudesse sentir meu medo. Senti que, se eu fizesse algum barulho, ele entraria. Continuei imóvel, segurando a respiração, tentando permanecer em silêncio. O tempo parecia passar devagar. Depois de alguns momentos que pareceram horas, a sombra se afastou da porta. Eu não conseguia acreditar que ele tinha ido embora. Pulei de pé e fui até a janela. Uma onda de alívio me invadiu, mas meu coração ainda batia rápido. No entanto, mesmo com a sombra fora de vista, eu sabia que não estava a salvo. Decidi ligar para um amigo. A voz dele soou aliviada quando atendi, mas eu mal conseguia explicar o que tinha acontecido. Precisava de alguém que entendesse o que estava acontecendo. Quando descrevi o que havia visto, ele achou que era apenas uma história de terror, mas não era. Finalmente, ele concordou em vir me buscar. Eu o esperei ansiosamente, prestando atenção a cada ruído do lado de fora. A porta estava trancada e eu senti que precisava ficar alerta. A sensação de estar sendo observado não me deixava em paz. Quando meu amigo finalmente chegou, eu corri até a porta e abri. Expliquei tudo a ele enquanto entrávamos no carro. Eu sabia que nunca mais voltaria àquele bar. Fui pego de surpresa por um mundo que nunca soube que existia. O que tinha sido apenas uma noite de diversão virou um pesadelo. Voltando para casa, olhei para a mata perto do campo de futebol. Embora a noite estivesse quieta, eu sabia que a escuridão poderia esconder muitos segredos. E, por mais que quisesse esquecer tudo e voltar a ser o que era, a experiência me acompanharia. Agradeci a Deus por ter me livrado daquela criatura e por ter amigos que se preocupam. A vida na cidade poderia ser normal, mas o desconhecido sempre estava à espreita, esperando um momento de distração. E eu não arriscaria ser um alvo novamente. A palavra lobisomem agora teria um novo significado para mim, um aviso sempre presente em minha mente.